Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, é com satisfação que nós trazemos uma informação importante para a nossa população. Embora nós reconheçamos que há muito o que ser feito na área de saúde, nós tivemos um reconhecimento internacional aos esforços do governo brasileiro na área da saúde. E aqui nós gostaríamos de destacar esses esforços, destacar esses avanços do governo brasileiro, porque nós entendemos perfeitamente e sabemos das dificuldades da área da saúde. A saúde é, com certeza, um dos grandes gargalos da administração pública, seja ela municipal, seja ela estadual ou federal. Mas quando nós temos um reconhecimento internacional, como tivemos agora recentemente, em relação aos avanços da saúde brasileira, nós ficamos muito felizes com isso. E eu vou fazer um destaque de alguns dos pontos que foram objeto desse reconhecimento internacional da Organização Mundial de Saúde em relação aos avanços do Brasil na área da saúde. E aí eu estou com um documento aqui, inclusive da Organização Mundial de Saúde, onde traz dados interessantes, como por exemplo, em 1980, metade da população brasileira não tinha nenhuma cobertura de saúde pública. São dados concretos. Atualmente, mais de 75% da população brasileira já tem a cobertura pública da saúde, sendo que essa cobertura é a única cobertura que é oferecida a essa população. E dentre os motivos que foram objeto de destaque da saúde, dos avanços da saúde no Brasil, merece relevância o avanço da cobertura do Programa da Saúde da Família. Nós entendemos, e eu sempre trouxe esse assunto aqui para a discussão, sempre fiz questão aqui de destacar, a importância de se investir na saúde preventiva. Porque é na saúde preventiva que nós vamos ter condições de ter um acompanhamento sistemático de todas as famílias. O Programa da Saúde de Família, ele é composto por agentes comunitários, por enfermeiros, por médicos, por profissionais especializados que têm um único objetivo: acompanhar a família lá no seu seio familiar, acompanhar o ente familiar em sua residência, procurando evitar, porque há casos que não se consegue, ou procurando evitar que esse paciente venha a bater lá na UAI, aqui em Uberlândia, ou no Hospital de Clínicas. Nós não podemos imaginar um sistema que não invista prioritariamente na área da saúde preventiva. E aí o Brasil tem sido destaque mundial. Que bom que, embora nós ainda tenhamos muito a avançar, o Brasil está oferecendo esse modelo interessante aí, onde 97 milhões dos brasileiros são cobertos pelos programas da área da saúde preventiva, onde nós temos mais de 30 mil equipes de profissionais da saúde que trabalham em conjunto para que as comunidades, principalmente as mais pobres, as menos assistidas, tenham a cobertura do Programa da Saúde da Família. E alguns dados interessantes que o próprio documento da Organização Mundial de Saúde nos traz é em relação ao papel dos entes públicos em relação à saúde, e que é sabido e que os municípios são obrigados a investir 15% na área da saúde. O município de Uberlândia investe mais do que isso, inclusive. Desse total, 98% dos municípios cumprem a exigência, quer dizer, 98% dos municípios brasileiros estão cumprindo essa exigência de investimento de 15% do orçamento na área da saúde. Há problemas de gestão, porque muitas vezes se investe, mas não se investe da maneira adequada. Mas pelo menos por parte dos municípios, está sendo cumprida essa exigência. Porém, por parte dos estados, e aí um dado interessante, os estados são obrigados a investir 12% do orçamento na saúde. Infelizmente,
Nós temos aqui o caso de Minas Gerais, por exemplo, onde não se investe, dos 12 que deveriam investir, não se investe nem 10, se investe aproximadamente 9%. São vários dados que nós poderíamos explorar nesse documento aqui do Ministério da Organização Mundial da Saúde, mas nós vamos voltar aqui, já encerrando, que o nosso tempo, me fala, é curto, mas nós vamos encerrar fazendo um paralelo entre os avanços que estão sendo oferecidos pelo governo brasileiro no investimento na saúde da família, no programa da saúde da família, fazendo um contraponto com a prioridade aqui do município de Uberlândia na área da saúde. E aqui no município de Uberlândia, infelizmente, embora se invista mais do que os 15% determinado por lei, investe em torno de 22%, tem investido em torno de 22%, 25%, alguns casos, em alguns anos até aproximadamente 30%. Mas aqui em Uberlândia nós temos apenas 22% da população da cidade de Uberlândia coberta com o programa Saúde da Família. Ou seja, é importante e necessário a construção de hospitais, sem dúvida. Mas nós temos que priorizar o investimento na área da prevenção. Porque se nós não priorizarmos, nós vamos ter belos hospitais construídos, mas hospitais superlotados, porque as pessoas não podem ter como referência, a porta de entrada no sistema da saúde pública não pode ser o pronto atendimento, que são as UAIs, ou seja, o serviço emergencial, e muito menos pode ser o sistema ambulatorial ou o sistema clínico de internação, que são os hospitais. A porta de entrada tem que ser os programas da saúde da família, e nós temos que investir mais aqui no município de Uberlândia. Caso contrário, nós vamos ter constantemente investimentos acima do mínimo exigido por lei, mas, infelizmente, investimentos sobre a nossa ótica com uma gestão equivocada. E por último, senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, se houver possibilidade,